Boa noite para vocês. Agora estamos ao vivo. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho essa música. E aí, como que vocês estão hoje? Como que tá a segunda de vocês? Pronta para aprender? Pronta para acrescentar na vida, colocar em prática tudo? Boa noite, Cida. Tudo bem? Boa noite, meu marido. Aí, vamos entrando. Enquanto eu espero aqui o pessoal entrando. Boa noite, Patrícia. Já entrou. Entre com os coraçãozinhos. Bom, só vou ajustar uma coisinha aqui, tá? Enquanto vocês. Oi, amor. Que amor. Patrícia. Cheguei. A mãozinha. Olá. Bom, e hoje nós vamos falar o que te impede de fazer a sua parte no seu casamento. Por que você não faz a sua parte? Lembra, a gente está nessa série de 3 lives, essa é a nossa terceira live, o relacionamento que você merece. Então, a primeira coisa é você entender isso, aceitar que você merece o melhor relacionamento deste mundo, o melhor, porque Deus te fez para aceitar o melhor, tá bom? Agora eu só quero que vocês falem pra mim se tá ok, se tá me ouvindo direitinho, se tá me vendo direitinho, né? Se a internet tá boa. Boa noite pra vocês que estão entrando, Jéssica, Luceuza, tudo bem com vocês? Bom, tô só dando um tempinho aqui e enquanto eu vou dando essa pausa aqui. Ah, tá. Obrigada, Patrícia. Enquanto a gente vai esperando aqui o pessoal entrar, lembra, amanhã. Tudo bem, a Roberta entrou. Boa noite para vocês. Bom, lembra que amanhã inicia o nosso desafio Despertar da Mulher. Gente, eu tô na expectativa mesmo, sabe? Preparando tudo para realmente me doar 100% para vocês nesse desafio. Eu tô muito contente mesmo, sabe? Com a quantidade de pessoas, quantidade de mulher. E eu sempre falo uma coisa que... Deixa eu só abaixar aqui. Que não é para todas, né? Transformar de verdade, de dentro para fora, não é para todo mundo. É uma escolha que nós fazemos. E quando nós fazemos essa escolha e entramos já assim em ação, é difícil voltar atrás, porque você vê resultados, bons resultados. Mas infelizmente, isso não é para todo mundo. Porque não é todo mundo que está disposto a abrir mão, sabe, talvez do egoísmo, de fazer a parte dele, de abrir a mente, de renovar a sua mente para aprender coisas novas, principalmente com uma outra pessoa. Tem tudo isso. Muitas pessoas não estão dispostas a largar a vida que tem, aquela vida rasa, a vida miserável, aquela vida de, sabe, de coisas ruins, de hábitos ruins, não está disposto a largar, né? E é aquele velho ditado, né? Só ajuda quem quer ser ajudado. Então, realmente, esse desafio, ele é para aquelas mulheres que realmente querem ter uma vida melhor, uma vida transformada, sabe? Eu não falo melhor, sabe? Melhor é como diz o meu mentor, o Felipe Fernandes. Ele sempre fala que quando você fala, eu vou melhorar, é como você bater perfume num cocô. Você não vai mudar o cheiro do cocô, não vai adiantar. Mas a transformação mesmo, a mudança, agora quando você fala, não, eu quero me transformar, eu quero mudar isso, aí é diferente, você consegue fazer quando você já decidiu isso na sua mente. Mas quando você fala, não, eu vou mudar, tanto é que hoje em dia quando alguém fala, não, eu vou mudar, já é balela, porque já virou um clichê, né? Uma frase bem clichê. Então é uma transformação. Então hoje em dia,
Antes, eu falava sempre, não, eu vou mudar, eu vou mudar. E acabava que eu não conseguia realmente mudar. Então isso é verdade. É como bater um perfume no cocô. A gente não muda. Não vai mudar o cheiro dele. Mas eu fazia isso sempre. Não, eu vou mudar, eu vou mudar. E eu comecei a falar diferente quando eu aprendi. Assim como você. Comecei a falar, não, eu vou me transformar. Eu vou me transformar mesmo. Eu tenho um hábito ruim, então eu vou fazer de tudo que eu posso para eu transformar isso em algo bom na minha vida, para eu me transformar numa pessoa melhor. E isso realmente faz sentido nas nossas vidas quando nós decidimos transformar. E amanhã inicia o nosso desafio, tá? Ali eu estou muito feliz mesmo com o resultado, que é o primeiro desafio que a gente está fazendo. Eu estou preparando tudo, eu preparei tudo para você com muito carinho. Tem as tarefas lá, para quem está no grupo já recebeu o cronograma. E tem as tarefas que aí talvez você está pensando, tá, isso está parecendo escola, que tem que fazer tarefa. Mas as tarefas, elas são necessárias para que você tenha um melhor desenvolvimento, mais conhecimento e mais transformação, porque você vai ter que colocar em prática as tarefas que estão ali. Então é tudo de caso pensado. É as aulas e as lives, né? Todas certinhas, tem um dia de live, um dia de tarefas. As tarefas vocês vão fazer sozinhas e as lives vão estar comigo. Então lá vocês vão poder fazer perguntas, a gente vai esclarecer tudo, tá bom? Bom, então esse é o aviso que eu quero deixar aqui para vocês, que amanhã inicia, tá bom? Então, para você que quer participar, entra lá no meu link azul da biografia. Eu sempre falo, lá no link azul da biografia do meu perfil do Instagram e participe. É só você clicar lá que você já vai sair lá na página. Deixando seu e-mail, você já entra no grupo, tá bom? Então é isso. Agora vamos fazer aquela nossa rotina de todos os dias, né? Pegar aqui o dedinho no aviãozinho e convidar pessoas, tá bom? Convida as pessoas que você tem como amiga, pessoas que você realmente quer que esteja aqui. Convida pelo menos 5 pessoas aí, tá? Que eu vou fazer a mesma coisa aqui. Enquanto isso, a gente ouve aqui uma musiquinha, né? Vou colocar aqui. Gosto muito dessa música aqui. E eu vou convidar também, tá? Tô convidando aqui já. Gente, eu tô convidando aqui, tá? Que eu preciso te direi. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Enviei aqui, gente. Enviei o máximo que eu consegui aqui. Bom, você já convidou. Agora vamos começar então o nosso conteúdo, tá bom? Vamos começar aqui o conteúdo então. Bom, o que te impede de fazer a sua parte? Antes eu quero te contar uma coisa. Eu tinha esse problema aí de não fazer a minha parte. Por quê? De certa forma, eu cresci com isso na minha mente. O meu tá sem áudio. Vou sair e entrar de novo. Tá bom. Pera aí, então. Entra, sai de novo. Porque o meu tá normal aqui. Pera. Vou aumentar tudo. Pronto. Aumentei todo o volume aqui do celular. Pode ser o celular, porque meu celular tava bem baixo. Bom, então, eu tinha esse problema aí. Que eu não queria fazer a minha parte. Por quê? Eu não queria dar meu braço a torcer. Sabe? Eu não queria. Talvez eu me sentisse fraca se eu fizesse isso. Aqui tá ok. Tá bom. Talvez eu me sentisse fraca em fazer isso. Talvez isso veio lá da minha infância.
Então, naquele momento eu não sabia o que era, mas eu vou te explicar o que é, tá? Porque eu descobri. E eu me senti assim, não, se ele quiser que ele venha e faça, ele que peça perdão, ele que peça desculpa, eu não vou fazer, eu tô fazendo o máximo que eu consigo. Mas o meu máximo era praticamente nada. Eu sentava diante de um problema, eu sentava e esperava que ele viesse resolver, né? Viesse a pessoa que tinha que vir até mim resolver aquilo. Senão eu não ia resolver, eu não dava o braço a torcer e eu fazia tipo, tô nem aí e pronto. Mas esse é um comportamento muito destrutivo dentro do relacionamento. Muito. Quando você não realmente assim, não faz a sua parte. Porque dentro do casamento nós somos duas pessoas. Duas pessoas. Não é só uma, são duas. Então, quando se casam, tem que estar os dois dispostos a fazer dar certo. E eu sei, e eu escuto muito isso, que é, Thaís, por que eu tenho que fazer sozinha? Por que meu marido também não faz? Eu escuto muito. Porque o seu marido ainda não teve contato com o tipo de conhecimento que você está tendo. Então, se você está tendo esse conhecimento agora, coloque em prática na sua casa. Mostra para ele, conversa com ele, conta para ele, ensina a ele como que é a maneira correta de se comportar como esposo. Ensina, não sendo mãe nem professora, mas com o seu jeito de ser, com o seu jeito de falar, de se comportar, com as suas atitudes. Enfim, se ele não teve contato ainda com esse conteúdo, você precisa ser a ponte que vai fazer ele transformar. Então, isso é algo que eu entendi, sabe, com o tempo também, com a minha experiência de colocando em prática, aprendendo igual você está aprendendo aqui, com o meu autoconhecimento, fui praticando, colocando em prática meus exercícios mentais, tudo que a gente vem conversando aí esses dias. E eu cheguei a essa conclusão de que eu poderia fazer o meu casamento dar certo, ao invés de ser um casamento destruído, né, como de muitas pessoas são, eu destruir a minha família, deixar a minha família ir por água abaixo, sendo que eu poderia fazer mais, doar mais de mim naquele relacionamento. E em vez disso, eu aprendi que eu poderia fazer a coisa acontecer na minha casa. Então é isso que eu quero que você entenda hoje. Esse é o principal ponto. Se você hoje sair daqui entendendo isso, que você pode ser a ponte na sua casa para que tudo mude, tudo, quando eu digo tudo, é tudo, entendeu? A rotina, os seus filhos, como nós conversamos, você estabelece regras, você impõe as coisas, você toma atitudes, você fala coisas que vai construir. E quando isso, gente, no desafio nós vamos falar muito sobre isso, sobre a construção dentro de casa, os pontos fortes para você fazer, implantar que vai funcionar, que eu implantei, tá bom? Mas então, se você sair daqui hoje sabendo entendendo, tendo essa clareza de que você também é responsável pela sua casa e que você precisa fazer algo para mudar, para melhorar, para transformar a sua casa, para mim já está valendo mesmo de todo o meu coração. Então eu só quero que você entenda isso, que você é responsável também. Você é a coluna da sua casa. Você é a mulher sábia que Deus colocou aí nessa família. Então, honre o seu lugar, esteja mesmo no seu lugar. Não pense, não tenha esses pensamentos destrutivos. Ah, Thaisa, o meu marido ele é muito difícil, meu marido não me agrada em nada, o meu marido me decepciona, meu marido não merece que eu faça as coisas por ele, o meu marido não merece que eu peça desculpa, meu marido não merece. Ok, ele não merece. Mas agora eu vou te dar um pequeno exemplo, né? Eu já dei esse exemplo aqui, eu gosto muito de usar esse exemplo. Você já imaginou se nós fôssemos ganhar as coisas porque nós merecemos?
Ia ser muito difícil, viu, gente? Muito difícil. Olha só para você ver. Nós não merecemos tanto amor, nós não merecemos tanto cuidado, tanta graça, tanta sabedoria, nós não merecemos tanto conhecimento, nós não merecemos o nosso alimento, tudo que nós temos hoje, o nosso ar que nós respiramos. Mas Jesus, ele teve um ato incrível quando ele morreu naquela cruz. Ele decidiu que naquele momento ele iria morrer, porque ele iria nos livrar dos nossos pecados, ele iria nos salvar do mal, porque ele simplesmente decidiu amar. Ele decidiu fazer um ato daquele, ter aquela atitude, né, a respeito de nós, não merecedores, pecadores. Ele sabia que a gente ia cuspir na cara dele, que a gente ia negar ele. Ele sabia que a gente ia cair no mundo, que a gente ia beber, que a gente ia se drogar, que a gente ia se prostituir. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia, mas ele fez a escolha dele. Ele disse: eu vou fazer esse ato de amor mesmo sem eles merecerem, mesmo sem merecerem. Agora, por que o seu marido não merece? O que ele faz de tão ruim para não merecer que você lute ou construa a família, para você que ele não mereça que você ajude ele a ser uma melhor pessoa, um melhor marido? O que ele faz de tão ruim? Eu acredito que não tem nada comparado da questão do não merecimento. Eu acredito que todos nós temos essa graça, nós ganhamos sem merecer. Porém, se a gente for levar para o nosso lado pessoal, vamos falar de autoconhecimento, nós merecemos ter um relacionamento construído. Nós merecemos, porque afinal, quando Jesus morreu, ele nos livrou dessas prisões, dessas cadeias, ele nos livrou desse relacionamento destruído. Ele quer diferente para nós, mas nós continuamos no mesmo caminho errado, porque nós não renovamos a nossa mente. Como diz Paulo diz lá em Romanos 12:2, né? Transformais pela renovação da vossa mente. Nós não vamos ser transformados se não renovamos a nossa mente. O que é renovação de mente, Thaisa? Renovação de mente é isso aqui que eu estou passando para você. É você acordar para a vida, acordar e construir o seu casamento. É você parar de se colocar na postura de vítima, de coitada, sabe? Sempre culpando o seu marido de tudo, e pegar as rédeas e falar assim: peraí, tem alguma forma de mudar isso aqui? Tem alguma coisa que eu posso fazer para transformar o meu casamento e ser melhor? Tem alguma coisa? Eu sei que tem, porque tem casamentos que duram uma vida toda. Tem que ter algum segredo aí. O segredo é isso. É a chave, é você parar de se colocar na posição de vítima, parar de culpar o seu marido de tudo, que eu sei que realmente ele tem culpa, ele é errado, ele te chateia, às vezes ele até já te traiu, às vezes ele não é o que você queria, não é o seu conto de fadas que você sonhava, tudo bem. Mas eu não trabalho com o seu marido, eu trabalho com você, eu ajudo você, eu pego na sua mão. Então agora eu preciso te mostrar o caminho que vai levar você para um casamento melhor, para um casamento construído. Não é um casamento perfeito, porque isso não existe. Isso aí tira da sua cabeça que não existe aqueles romances de novela, de filmes, aquilo ali não. Aquilo ali é só uma ficção, aquilo ali não é real. O real é o que você vive dentro da sua casa. Problemas, conflitos, alegrias, conexão, intimidade e tudo isso que você vive. Isso é uma vida normal de qualquer casal, eu, você, qualquer outra pessoa. E o casal que fala que não tem conflito, eu não acredito, porque são duas pessoas diferentes dentro de uma casa. Talvez um bem mais calmo, outro bem esquentado, agitado, nervoso. O que acontece? Deus ele é tão bom que ele balanceia as coisas. E se não fosse assim, seria complicado de conviver junto. E às vezes você reclama porque meu marido é parado demais, meu marido é assim. Graças a Deus, senão vocês não estavam nem junto mais. Então tudo isso é para você ver que você pode construir seu casamento. Você precisa deixar as diferenças de lado.
né? De lado não. É você entender que as diferenças são normais. Vocês são duas pessoas diferentes, criação diferente. E aí, se você começar a prestar atenção só nos defeitos, só no que ele faz de ruim, que te chateia, que bagunça, de não sei o que, ele fala isso, ele fala gíria, ele veste essa roupa que eu não gosto. Você começa a focar nessas coisas tão supérfluas, tão, né, tão banais, você não vai conseguir construir o seu casamento, porque o seu foco está errado, está no lugar errado, tá bom? Então você precisa primeiro construir, entender que você é essa ponte para construir o seu casamento. E você pode, acredite em mim, você pode construir o seu marido também, tá? Ele é uma pessoa boa, senão você não estaria casada com ele, não é verdade? É possível que você escolha uma péssima pessoa ou má pessoa para você se casar. Mas se você fez a escolha de se casar com seu marido, faça a escolha de construir o seu casamento, sabe, de uma forma inteligente, de uma forma sábia. Você consegue. Agora, o que pode, tá? O que pode fazer com que você não queira dar o braço, não pôr o braço a torcer, mas é fazer a sua parte dentro do seu casamento. Eu vou olhar daqui, mas é porque eu vou ter que ler alguns pontos, tá? Que eu anotei para vocês. Bom, pode ser bloqueios, os traumas. Deixa eu te falar. A maior parte dos nossos bloqueios emocionais, né, dos nossos traumas, de algumas coisas, bloqueios mesmo que você tem, insegurança, timidez, enfim, essas coisas assim, questão de relacionamento, pode vir dos seus pais. A maior fonte de bloqueio são os pais, sabe? Não quero que você fique com raiva dos seus pais, não precisa, sabe por quê? Porque os seus pais não sabiam o que você está sabendo, o que você sabe agora. Eles não tinham esse conhecimento. O seu pai e a sua mãe, eles fizeram o que eles foram ensinados a fazer. Então eu sempre falo isso, antes de você julgar uma pessoa, saiba a história daquela pessoa. Talvez ela só não te deu mais porque ela não tinha dentro dela para te dar, entendeu? Antes que você julgue alguém, qualquer pessoa, sabe? Olhe primeiro, pergunta àquela pessoa, tenta ter empatia pela vida daquela pessoa. Sabe quando você para falar mal de alguém? A pessoa, ela pega no pé, a pessoa é carente, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, é fofoqueira, a pessoa, enfim, tanto de coisa que você fala, é prostituta, é drogada, é não sei o que. Antes de você falar, procure saber antes dela qual é a história de vida daquela pessoa. Talvez ela só está sendo as experiências que ela teve durante a infância, durante a juventude, durante a vida adulta. Ela só está pondo aquilo para fora de uma forma negativa. Ela não sabe como fazer diferente. Então, antes que você julgue, olhe a história. Eu já até contei isso aqui para vocês, não sei se eu falei, mas a história do meu pai. O meu pai, ele foi embora de casa, eu tinha 11 anos. E isso me machucou muito, sabe, naquela época e durante, né, até a minha vida adulta, até eu entender isso aqui que você tá tendo clareza hoje, até eu ressignificar. Eu prometi que eu não me relacionaria com ninguém, que eu não teria ninguém, e aí eu baseava todo o relacionamento, acredite, isso aqui já é um bloqueio que pode estar te impedindo de fazer a sua parte no seu casamento. Eu comparava todos os meus relacionamentos com o meu pai. Não, que não ia dar em nada, não, que eu não precisava fazer nada, afinal, um dia ia embora mesmo, um dia ia abandonar mesmo, que aquilo ali era um exemplo de casamento que eu tinha, um exemplo de homem que eu tinha na minha vida. E o que aconteceu? Eu fiquei com aquilo, remoendo aquilo durante anos. E acredite em mim, aquela experiência que eu tive refletiu de forma muito negativa na minha vida. Eu comecei a fazer coisas, a ter hábitos muito destrutivos na minha vida, na minha juventude, por conta desse episódio que eu tive, sabe? Esse episódio negativo. Então, os meus relacionamentos eram fracassados, porque eu sempre baseava, entendeu? O meu relacionamento aqui do meu pai.
dos meus pais, do que o meu pai era, do que o meu pai foi. Então isso prejudicava muito, me prejudicava muito mesmo dentro de relacionamento. Inclusive, quando eu me casei, isso me prejudicava, né? Eu comparava as coisas. Mas, bom, e essa é uma das coisas que pode causar bloqueios, tá? Lembra disso. Se você tem alguns episódios ruins que você se recorda do relacionamento dos seus pais, talvez, por exemplo, meu pai foi embora, eu tive esse bloqueio aí de relacionamento. Talvez a sua mãe foi embora, você teve esse bloqueio aí no seu relacionamento. Você tem sempre um pé atrás, você não quer ceder, você não quer dar o braço a torcer. Você não vai, porque afinal é aquele exemplo que você tem. No final, todos vão embora e vão te deixar. No final, ninguém merece a sua compaixão, ninguém merece que você se esforce para fazer dar certo, né? Porque você tem um exemplo desse na sua vida, um episódio ruim. E falando da história aqui, e como eu ficava remoendo sempre isso, um dia eu conversando com a minha mãe, eu falei: mãe, por que meu pai fez isso? Por que ele abandonou os filhos? Quem é que em sã consciência abandona os filhos, abandona a família? E um dia ela me disse, aí nesse dia ela me disse, ela falou assim: filho, eu preciso te contar uma coisa. A minha mãe é muito sábia, tem coisas que ela fala assim, que ela já falou pra mim, que são coisas assim que, sabe, dá um clique, você fala: uau, não sabia disso, agora eu tenho clareza das coisas. E ela falou assim: eu preciso te contar uma história, eu preciso te contar a história do seu pai. E ela começou a me contar a história do meu pai, como que meu pai tinha sido criado. Meu pai foi abandonado, meu pai sofria maus tratos, ele teve que sair na vida muito, muito jovem, sozinho mesmo, assim, andando mesmo no mundo. E quando ela começou a me contar aquilo, eu chorei muito. E ela falou pra mim: o seu pai só te deu o que ele tinha dentro dele. Ele não tinha nenhuma experiência boa dentro dele para te dar, mas ele te deu o que ele conseguiu. Ele conseguiu me dar uma presença de pai até 11 anos. Então ele conseguiu muito, porque ele não teve isso na infância dele. Ele conseguiu me dar carinho o tempo que ele estava dentro de casa. Ele não tinha isso na infância dele. Ele trabalhava muito, desde muito pequeno. E quando a minha mãe começou a me contar aquilo, eu falei: mãe, agora eu entendo. E a única coisa que eu quero fazer agora é falar com meu pai. E eu arrumei um jeito, porque tinha muitos anos que eu não falava com meu pai. Eu arrumei um jeito, arrumei o telefone dele, eu liguei pra ele, eu falei: pai, o senhor me deixou. Quando o senhor foi embora, eu fiquei muito mal, eu chorei muito, eu sofri muito. Eu pensava no Senhor todos os dias, eu queria que o Senhor estivesse comigo no dia dos pais, eu queria sentir o seu cheiro, eu queria te abraçar. Eu odiei o que o Senhor fez, o Senhor me fez sofrer até hoje. Mas hoje, pai, eu quero te falar que eu te perdoo. Te perdoo por o Senhor ter ido e que eu te amo muito. Te amo muito. E a partir de hoje eu quero ter uma amizade com o Senhor. E quando eu falei isso pra ele, foi libertador pra mim e pra ele, porque ele chorou tanto no telefone e me pediu perdão, porque ele disse que a coisa que ele mais tinha arrependido na vida de ter feito era ter nos deixado. Quando ele disse aquilo, foi assim, ó, sabe, eu tirei um peso das minhas costas. Eu falei: nossa, Deus, eu precisava de paz, eu precisava disso, eu precisava liberar perdão pro meu pai, eu precisava disso. E isso mudou a minha vida de lá pra cá, porque a minha amizade com meu pai foi ficando mais forte. Hoje em dia a gente tem uma amizade normal de pai e filha, né? E tudo bem. Então esse é um motivo que pode gerar esse bloqueio em você e vai fazer com que você não consiga construir o seu relacionamento. Acredite em mim, se você tem alguma pendência, como diz os goianos, e eu sou goiana, se você tem uma pendência ainda para resolver, resolva. Perdoe quem precisa ser perdoado. Não fica guardando para você. Isso não vai deixar você fazer a sua parte no seu casamento, sabe? Você não vai conseguir se você não liberar esse perdão, se você não tirar esse nó que tá aí na garganta, se você não tirar esse rancor que você tem guardado ainda, você não vai conseguir, tá bom? Agora, se coloca como vítima. Você sempre se coloca como vítima. Aí por que você se coloca como vítima?
porque você quer culpar alguém, você precisa falar, ô vida, ô dó, como eu sofro, né, nessa casa. Você precisa olhar o que está pendente, o que está fazendo você ser essa pessoa vítima o tempo todo. E ao invés de você se colocar como vítima, quando seu marido talvez faz uma falta de educação, quando ele te trata com falta de respeito, ao invés disso, não seja vítima, porque você não é a vítima. Entendeu? Você é autora da sua história, você está dentro daquele casamento, vocês dois estão construindo. Então, quando acontecer isso, você não pode se colocar numa posição de vítima. Pelo contrário, você deve se posicionar naquela hora. Então, eu sempre falo isso para as pessoas para as mulheres que me pedem conselho, eu falo, não se coloque numa posição de vítima quando você sofrer algum tipo de abuso, algum abuso emocional. Porque isso vai fazer com que você diminua cada vez mais e o seu marido e a arrogância cresça cada vez mais. Você precisa se colocar no seu lugar. Agora, voltando aqui, você se coloca na posição de vítima e aí você só vê o seu sofrimento, o que você está levando, o que está acontecendo com você, tá? O centro é você, entendeu? Deixa eu pegar aqui, vamos pegar a caneta. Aqui, ó, você é essa pessoa aqui. E você quer que as coisas girem aqui, ó. Porque quando você se torna vítima da situação, as coisas vão ficar fazendo assim, ó. Você quer que seu marido briga com você é vítima. Seu relacionamento tá destruído, você é vítima e é culpa do seu marido. Porque você não tem culpa do seu relacionamento tá por água abaixo. Porque afinal ele vive sozinho dentro dessa casa. Afinal é só ele aí é só ele dentro da casa criando seus filhos. Você não tá fazendo nada. Você é vítima. Porque ele tá sozinho. Não é verdade? Não é verdade. Você é a pessoa coluna da sua casa, a mulher coluna da sua casa, a mulher sábia constrói o seu lar. Então você precisa, né? Você deve realmente arregaçar as mangas e falar assim, chega, eu vou fazer a coisa acontecer, eu vou parar de sair da postura de vítima e vou começar a ver o que está acontecendo. Eu até falei isso na nossa outra live, anota o que está acontecendo na sua casa. O que eu posso fazer para melhorar? Um exemplo que eu dei foi a falta de tempo juntos. O que eu posso fazer para melhorar a nossa falta de tempo juntos? Bom, olha, eu posso organizar a rotina com as crianças, colocar dormir mais cedo, eu posso trabalhar até tal hora e paro tal hora pra gente ter um tempo junto. Ok, você precisa ter essa clareza, né? Ficar ligada nisso, porque isso está acontecendo à sua volta, dentro da sua casa. O casamento ele não acaba da noite para o dia. Então, se você não faz a sua parte, que é sentar, conversar, resolver os problemas, não é deixar ir virar uma bola de neve, sabe? Não é surfar sobre a bola de neve, é você realmente pegar aquele problema e resolver ele, dar uma solução para ele, é vocês dois pôr um ponto final naquilo que aconteceu. Deixa para vocês pensarem em problemas novos que vão vir, mas os velhos, põe um ponto final, resolva, não só põe um ponto final, resolva, porque sem você pôr um ponto final não vai estar resolvido, tá bom? Então, agora, eu falei sobre o vitimismo, sobre culpar as pessoas, sobre bloqueios emocionais que pode estar te impedindo de construir o seu lar, de construir aí o seu marido, a falta de clareza sobre a sua família, sobre o seu marido. Deixa eu te falar uma coisa, esses dias eu tava vendo um filme e eu quero só dar esse exemplo aqui porque eu achei incrível, sabe? Isso trouxe pra mim, assim, uma clareza e espero que traga pra você também. Eu vendo um filme e o marido estava numa crise, foi questionar com a esposa, conversar com ela e ela via, a esposa, a única solução que ela via era terminar o casamento. Porque eles estavam frios, o sexo não era mais o mesmo, eles já tinham 40 anos e parece que tinham enjoado um do outro. Isso ela pensava e ela trouxe tudo isso para o marido. E o marido, olhando aquela situação toda, ficou calado, ouvindo, ele começou a falar, ele disse que não, que ele a amava da mesma forma, mas ela tinha mudado. E ela deu um exemplo
que sobre os filhos. Ele disse para ela assim: você olha para os nossos filhos com um olhar que você nunca me olhou. E quando ele disse isso, eu falei: você sabe que isso é verdade? Que nós olhamos os nossos filhos, tudo bem que nós amamos demais, demais mesmo. Quem é mãe e pai sabe que nós amamos demais. Mas nós olhamos os nossos filhos com um olhar que talvez nós não olhamos para o nosso marido, com aquele olhar de amor, de afeto, de carinho, de cuidado. Nós não olhamos, porque o nosso instinto materno, ele é muito forte mesmo. Deus, ele deu isso para nós, esse instinto, essa proteção, esse cuidado, é um amor incondicional. Mas o nosso marido, ele é prioridade na nossa vida também. Então, o seu casamento deve ser prioridade na sua vida. Os seus filhos, você vai criar eles, vai educar eles, e vai chegar a hora que eles vão embora. Assim como nós fomos embora da nossa casa, eles vão, e vai ficar com você o seu marido. Ele vai continuar aí com você. O seu marido, a sua esposa, você vai estar junto, vocês dois vão estar juntos. E é o que vai ficar, entendeu? Porque cada um vai bater asas e vai embora. Então você precisa cuidar do que vai ficar com você até a vinda de Jesus, entendeu? Você precisa cuidar dos seus filhos, eu não estou falando isso, jamais. Você tem que cuidar, ser mãe, carinhosa, realmente, porque eu sou assim. Mas você precisa também olhar para o seu marido, olhar para ele como uma prioridade na sua vida. E isso, talvez você não tenha essa clareza sobre a sua família. Então, quando você se casa, antes dos filhos, você já está construindo a sua família, você construiu a sua família, é você e seu esposo. Eu não lembro muito bem daquela passagem, mas deixará seu pai e a sua mãe, se unirá e se tornarão uma só carne. Então, Deus, ele é muito claro, né, com isso. Você vai se unir ao seu marido, casar com ele, a pessoa que você separou, que você escolheu para estar na sua vida para sempre. Então você precisa fazer aquilo dar certo na sua vida. E acredite, nós temos a faca e o queijo na mão. Às vezes é só porque nós não conseguimos usar a faca e aí nós não comemos o queijo. É isso. Mas se você não ter essa clareza na sua vida de que Deus te deu a sua família, que a sua família é muito importante e que a sua família precisa de você forte, precisa de você com postura, precisa de você como uma coluna, precisa de você para construir mesmo, para você trabalhar em função da sua casa, de construir como pessoa, quando eu digo isso, tá? Construir, quando eu falo, é você construir a pessoa de dentro para fora, construir os seus filhos de dentro para fora, para a hora que eles saírem no mundo, se tiver o primeiro contato, a primeira decepção no mundo com outras pessoas, eles vão lembrar quem eles são dentro. Você constrói de dentro para fora. O seu marido você constrói de dentro para fora. Todos os seres humanos, eles são construídos de dentro para fora. Por isso que quando nós temos muitos bloqueios, muitos traumas, nós não conseguimos ter boas atitudes, boas escolhas na vida, porque nós fomos construídos de dentro para fora de uma forma negativa, de uma forma errada. Então, o seu marido, você pode construir ele conversando com ele. Conta para ele o que você está aprendendo. Conta para ele que ele pode agir talvez ele esteja agindo daquela forma porque ele tem bloqueios com o pai, com a mãe, com algum trauma que ele sofreu e que é necessário ele liberar perdão na vida daquela pessoa. Explica para ele o que você está aprendendo. Sabe, quando nós conversamos aqui, não é para ficar só entre a gente isso. Esse tipo de conhecimento é para ser passado adiante, é para você ajudar outras pessoas que podem estar na mesma situação que você, na mesma situação que eu estava. É para isso que serve esse tipo de conteúdo, para que você passe adiante, para que você transborde na vida de outras pessoas, inclusive do seu marido. Comece pela sua casa. Talvez agora você não quer falar com outra pessoa porque você está sendo transformada, mas comece na sua casa, tá bom? Faça isso com o seu marido primeiro, com os seus filhos primeiro.
faça isso com você. Eu sempre falo, quando nós ensinamos, nós aprendemos mais. Acredite em mim. Eu não preparei tudo isso aqui que eu tô falando para você. Eu preparei tópicos para eu falar com você. Mas quando você começa a ensinar, a coisa flui de dentro da gente, né? O rio flui de dentro da gente. Então, quando você começar a trabalhar isso, a colocar isso em prática no seu casamento, a ter hábitos mais construtivos, a organizar a sua vida, se conhecer, sabe, se desbloquear para você viver o melhor, para parar de ser vítima, parar de culpar as pessoas pelo que acontece com você, o que acontece no seu relacionamento, parar de culpar sua sogra, seu sogro, seus tios, sua mãe, seu pai, para de culpar eles porque o seu relacionamento está sendo destruído, está indo por água abaixo. Não é culpa deles, é culpa sua. Culpa sua e do seu marido. Quem vive aí dentro dessa casa são vocês dois. Agora, constrói o seu marido. Constrói com o conteúdo, com o conhecimento que você está adquirindo nesses dias aqui. E que você ainda vai adquirir lá no desafio que a gente vai fazer. Que vai ser transformador mesmo. Então, faça isso. Coloque tudo em prática, sabe? Entenda que vocês são duas pessoas. Duas pessoas. O seu marido e você. Mas o seu marido ainda não tem contato com esse tipo de conhecimento. Ele ainda não tem. Mas o primeiro contato dele vai ser com você. Você vai ensinar ele que ele precisa liberar perdão para ser melhor. Ele precisa liberar perdão, talvez perdoar o pai, que era um alcoólatra, que o abandonou, o pai que batia na mãe, para que ele pare de ser aquela pessoa agressiva, aquela pessoa que maltrata os outros, aquela pessoa que não conversa com ninguém. Ele precisa saber disso. Ele precisa saber disso. Porque se ele não libera perdão, olha só para você ver o quanto isso é incrível. A questão do não perdoar, a questão do bloqueio de uma pessoa com os pais. Os pais é algo muito forte. Por quê? Um dos mandamentos de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, honrar seu pai e sua mãe. Honrar seu pai e sua mãe. Honrar seu pai é você perdoar o seu pai. O seu pai te deu o que ele conseguiu. A sua mãe te deu o que ela conseguiu, o que ela aprendeu na vida dela. Então, é hora de você perdoar os seus pais. Quando você tem um bloqueio com os seus pais, a sua vida não avança, você não consegue ir adiante, porque Deus te pediu para honrar isso. Deus te disse para honrar, é um mandamento dele. Então, quando você fica guardando rancor da sua mãe, trata mal a sua mãe, não perdoa a sua mãe, não perdoa o seu pai, você só está atrasando a sua vida, atrasando o que Deus tem de melhor para você. Então, você precisa liberar esse perdão. Quando uma criança cresce vendo um pai alcoólatra, um pai agressivo com a mãe, ou enfim, ou vice-versa, mas vamos dizer do marido, tá? E quando ele cresce vendo isso, ele tem vários bloqueios durante a vida toda, inclusive quando casa, isso aflora. Por quê? Porque ele tem uma mulher, era igual o pai dele, tinha a mãe dele. Qual que é a tendência que o marido, como que o marido se comporte com uma mulher? A tendência é ele repetir os mesmos comportamentos que o pai tinha dentro de casa. Era o exemplo que ele tinha, ele cresceu, ele foi feito de dentro para fora daquela forma. Então, a tendência desse marido é seguir os mesmos passos do pai. Agora, você pode mostrar isso para ele. Você pode ensinar isso para ele. Amor, você não precisa ser igual. Você precisa quebrar essa maldição, precisa quebrar esse bloqueio. Gente, você não precisa ter dó do coraçãozinho, tá? Pode clicar no coraçãozinho aí, tá bom? Se você tá gostando do conteúdo, você clica, tá certo? Você ensina pra ele, mostra pra ele que ele não precisa falar, amor, não, você não precisa ser assim. Você não precisa ser agressivo comigo, com as crianças. Você não precisa ser igual seu pai foi com a sua mãe. Você não precisa se fechar, porque você tem eu como a sua amiga. Você não precisa me tratar dessa forma, com grosseria, porque eu te amo, porque eu quero o melhor para você. Eu sei que você é melhor que isso que você está sendo agora. Eu sei que você é capaz de se transformar. Eu acredito em você. E você pode mostrar esse caminho para o seu marido, porque
Talvez você só cobra, você fala, você é um grosso, você é um mal educado, você faz isso, você não presta, você é um vagabundo, você não faz nada, você não me dá carinho, mas você só fala aquilo. Quando você fala essas frases feitas, o que acontece? Você não deu uma outra opção para o seu marido. O que ele vai entender? Ué, se eu sou isso, eu vou continuar sendo isso. Agora, se você fala, amor, eu sei que você é melhor, que você pode ser melhor que isso que você está sendo agora. Eu sei que você pode ser um excelente marido, um provedor do lar. Eu sei que você pode ter sucesso na sua vida. Eu sei que você pode. Eu sei que esse comportamento que você está tendo comigo agora, você é capaz de transformar ele. Você é capaz. E você conversa com seu marido, mostra um caminho para o seu marido. Porque quando você fala assim, ao invés de vir com 10 pedras na mão, quando você conversa com seu marido, ele vê uma solução. Ele fala, opa, peraí, então tem uma saída. Então quer dizer que se eu conversar com meu pai, ou se eu perdoar o meu pai, ou isso tem a ver com o que eu sofri dentro da minha casa, eu não sabia disso. Então agora eu posso mudar, eu posso me transformar. Eu posso ser melhor, eu posso ser transformado. E olha só para você ver, se você é essa mulher sábia que eu tô te mostrando, que eu tô te falando agora, o seu casamento vai ser transformado. Vai ser transformado e você também, porque aquele que ensina, ele aprende mais. Então, se você pega tudo isso aqui e implanta no seu casamento, entendeu? Pegou, implantou no seu casamento. Hoje, nesse momento, você está tendo clareza de que você é responsável também pelo seu casamento. Você precisa construir. Se o seu marido ainda não teve acesso a esse conteúdo, você já teve. Então, faz a ponte. Seja a ponte na vida do seu esposo para que ele seja um homem melhor, para que ele seja um homem transformado. Sabe aquele homem que você deseja que ele seja? Mostra para ele que você deseja que ele seja aquele homem, mas de uma forma sábia, inteligente, entendeu? E no desafio nós vamos falar sobre isso. Como que você vai fazer isso de uma forma sábia, inteligente e inconsciente no seu marido? Sabia que tem como você transformar comportamentos do seu marido de forma inconsciente? Então eu vou te contar isso direitinho no nosso desafio, tá? Bom, gente, esse lápis aqui tá me dando uma alergia. Bom, isso que eu tenho para falar para você hoje, tá? E não esqueça, se você tem qualquer dúvida e você tá no desafio, o Despertar da Mulher começa amanhã, anote as suas dúvidas e aí a gente vai conversar lá no desafio, tá bom? Você pode fazer suas perguntas que eu vou responder para você, todas as suas perguntas, tá bom? Durante esses 11 dias eu vou conseguir responder todas as suas perguntas e te ajudar. Então, de fato, eu quero segurar na sua mão mesmo, segurar na sua mão e te levar pelo mesmo caminho que eu tenho feito e que eu estou fazendo, tá bom? O que eu passo para você não é um milagre, não é uma pílula mágica, não. Eu passo para você um processo, como você viu nas lives, é todo um processo. Primeiro você precisa cuidar dentro de você, aí você consegue cuidar do seu marido, você consegue cuidar dos seus filhos e você consegue transbordar na vida de outras pessoas. Tá vendo? É um ciclo que você vai vivendo, é um processo que você faz, que você vai passar ao longo da sua vida. E realmente, todos os dias você vai aprender mais. Todos os dias eu aprendo mais. Eu fazendo esse vídeo aqui com você, hoje eu aprendi mais. Então, é assim. Todos os dias nós aprendemos. Tem dias que vão ser difíceis, tem dias que você vai querer desistir, mas lembra, qual é o seu objetivo? Por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso porque você tem o... Só um minutinho. Você está fazendo isso porque você tem o desejo de ter uma família como você sonha, uma família bem estruturada, uma família feliz, porque é possível ter uma família feliz. Sabe quando as pessoas me perguntam, Thaís, é possível ser feliz no casamento? Ou é possível ser feliz casada? Claro que é, gente.
Gente, você escolhe uma pessoa para estar do seu lado. Aquela pessoa que você escolheu para estar do seu lado é a pessoa que você escolheu. Como que você não vai ser feliz do lado da pessoa que você escolheu? Então, o que acontece é que ao passar dos anos, a gente deixa a coisa ir acabando. Porque não é mais o primeiro momento, sabe? Quando você tá se vendo. Esses dias eu tava falando isso com meu marido. Nossa, lembra quando a gente beijava escondido, que tinha todo aquele frio na barriga, aquela coisa. Gente, não vai ser assim o resto da vida. Uma das coisas que nós precisamos aprender é que não é assim. E tem muita gente que quando acaba o frio na barriga, eles se separam e arruma e parte para outra e fala: "Não, não tô feliz. Não, não dá certo. Não, eu não amo mais aquela pessoa." Não, na verdade ele ama. Ele só fez a escolha de não amar mais. Porque ele fez a escolha de estar junto com aquela pessoa pelo resto da vida, ele fez votos com aquela pessoa. Mas aí ele simplesmente não ama. Mas por que ele não ama? Ele fez a escolha de não amar. Mas ele deixou quando ele percebeu que quando acabou o frio na barriga, acabou o amor. E não é assim. Quando acaba o frio na barriga, aí que inicia o amor. Porque o amor ele é construído com o dia a dia, ele é construído com as atitudes, ele é construído com as ações, com os gestos, com palavras, ele é construído com admiração. Ele é construído com isso. Não é paixão. Paixão é diferente de amor. Totalmente diferente. Hoje eu sempre uso isso, eu já falei isso para o meu marido, que antes, meus relacionamentos era paixão, era uma coisa assim, passageira, uma coisa mais. Era diferente do que eu vivo hoje. O que eu vivo hoje com ele, com o meu marido, é totalmente diferente. É um amor que me traz paz, é uma tranquilidade. Eu me sinto segura do lado dele. Eu não tenho aquela insegurança de que ele vai embora, de que ele não vai cuidar de mim, que ele vai me deixar. Não tenho insegurança de que se eu ficar velha ou acontecer alguma coisa ele vai me deixar. Não tenho. Eu admiro ele pela pessoa que ele é e isso aumenta o amor, tá? Então, o meu amor hoje, com o passar dos dias, com o passar dos anos que a gente tá junto, vai só crescendo. Mas por quê? Porque nós dois aprendemos que é possível ser melhor. Nós podemos ser pessoas melhores. Nós podemos sempre construir, se nós quisermos, claro. Se não quiser também não vai chegar a lugar nenhum. Mas nós podemos fazer com as nossas próprias mãos, atitudes e palavras, construir um casamento. E o que eu vivo hoje é diferente. Então eu posso te falar para você que é casada, é diferente. Você não vai ter aquela paixão, aquele fogo, aquela coisa, aquele tesão o tempo todo. Não vai, tá? Isso é o início, é o frio na barriga. E não é porque isso acabou que você parou de amar, você deixou de amar. Não, entra outras coisas mais importantes, a cumplicidade, o companheirismo, sabe? A divisão das coisas mesmo, dos filhos, você viver aquilo tudo junto, você continua sentindo atração pelo seu marido, é uma forma diferente, com mais intimidade, com mais conexão, com mais liberdade de expressão. É diferente de tudo que eu já senti. Então hoje eu tenho plena certeza. Uma vez me perguntaram o seguinte, não vou falar o nome, mas me perguntaram assim: como que você sabia que o seu marido era o homem certo para você casar? Eu falei: sabe por que eu percebi isso? Porque primeiramente eu orei. Eu falei: Deus, é pra mim? Porque eu já tinha sofrido muito com relacionamento. Eu não queria sofrer mais. Eu comecei a olhar o meu marido, como que ele se comportava, quais eram as atitudes dele comigo, quais eram as atitudes dele com a mãe dele, como ele tratava a mãe, como ele tratava o pai, a família dele. Eu comecei a perceber, eu comecei a olhar tudo isso, porque eu não queria ser magoada de novo. Eu queria uma coisa certa para minha vida, porque eu tava na hora que era o meu momento de me casar, de construir uma família. Então eu falei: agora eu não quero passar pelas coisas que eu já passei. Então eu entrei naquilo ali e em oração mesmo, eu falei: Deus,
eu quero que o Senhor me mostre. Eu quero que o Senhor abra os meus olhos e que, se for do Senhor, que o Senhor me dê paz para isso. Me dê muita paz para que eu dê esse passo importante. Porque eu quero me casar uma vez só. Eu pretendo ter a minha família com um homem só, entendeu? O resto da minha vida. Esse é o meu sonho. Em nome de Jesus, é assim que vai ser. E se depender de mim, é assim que vai ser. Mas isso eu respondi para essa pessoa. Então essa pessoa falou assim: nossa, mas eu não tenho certeza de que é essa pessoa que eu quero casar. Eu tô sempre em dúvida, porque ele é isso, ele é aquilo. Eu falei: então não casa, porque já tem a prova que não é para você. Você tem muita dúvida e as atitudes dele não vai mudar depois do casamento. Pelo contrário, vão piorar depois do casamento, porque vai ser só acentuado os defeitos depois do casamento. Então, é isso que eu falei para essa pessoa. E quando eu respondi isso, eu falei: poxa vida, agora eu tenho certeza mesmo que é aquela pessoa que eu escolhi para minha vida. Não que eu não tinha, mas aquilo me fez assim trazer uma paz tão grande, eu poder olhar para uma pessoa e falar: olha, casa, sabe? Se você sentir isso, isso e isso. Mas primeiro, ouça o seu pai, ouça Deus, ouça o seu pai, que é Deus. Se é da vontade dele que você entre naquele relacionamento, sabe? Ore, observe. As mulheres não observam antes do casamento. Aí depois que casa, fala que não aguenta mais, que o defeito é terrível, que ele é grosso, que ele é mal educado, que te trata mal, que ele é indiferente, ele não é carinhoso. Isso pode ser que aconteça com o passar dos anos, devido a muitos conflitos dentro do casamento. Mas muitas coisas veio lá no namoro que você fechou os olhos, fingiu não ver. Ah, não, quando casar vai mudar, tenho certeza, porque ele me ama demais. Quando casar ele muda. Não muda não, só piora, tá? Então nós precisamos estar com os olhos abertos, sabe? Ter uma visão de águia mesmo, onde você vê coisas que ninguém consegue ver. Você precisa abrir os seus olhos para as coisas que acontecem, inclusive quando vai se casar. Bom, e hoje eu posso falar para você, quando eu coloquei tudo isso em prática, que eu tô passando aqui para você, tá? Eu ainda vou fazer uma live com o meu marido, porque eu quero que ele fale, tá, amor? Eu sei que você tá aí, então já tá convocado. Fazer um vídeo, né? O vídeo é melhor, que ele vai sair melhor no vídeo. Bom, eu quero fazer esse vídeo com ele para falar para você que eu transformei de verdade. A Thaisa que ele casou e a Thaisa que ele tem hoje é diferente. Então ele mesmo fala isso pra. Olha, ele já concordou aí, ele vai fazer. Ele vai. Pra que eu quero que ele faça isso? Porque eu quero que ele fale com as palavras dele. Porque talvez você pense assim: a Thaisa fala, mas faz não. Mas eu só tô falando pra você o que eu faço aqui e dá certo, entendeu? E deu certo. Então, quando ele falar pra você com as próprias palavras, sabe, o que nós vivemos hoje, você vai acreditar. Eu sei que você acredita, porque você sabe que no fundo, dentro de você, você sabe que você é capaz de fazer bem mais pelo seu relacionamento, que você tá fazendo raso, você ainda não fez não colocou todo o seu potencial para construir o seu casamento, tá bom? Bom, gente, a nossa live vai encerrar, então eu vejo vocês que estão no desafio amanhã. Para você que quer participar do desafio Despertar da Mulher, tá? Nós vamos falar sobre a vida pessoal, tá? Vamos falar sobre relacionamento e sobre financeiro, porque nós devemos abordar essa área aí das nossas vidas também, tá bom? É importante para nós mulheres também. Vamos falar um pouco sobre isso, vamos construir coisas nesses 11 dias que nós vamos estar juntas. Agora, se você ainda quer participar, vai no link azul da minha biografia, tá? Do meu perfil lá, tem um link azul, clica lá e se inscreve no desafio. Você vai entrar pro meu grupo VIP e lá eu vou mandar os links, tudo que eu preciso, as informações que você precisa, que eu preciso passar para vocês, eu vou colocar lá, tá bom? Então, um abraço, fica com Deus, que Deus abençoe cada família que tá aqui, tá? Representando cada família. E eu oro por vocês, eu peço que Deus abençoe mesmo, que vocês tenham uma transformação de dentro para fora e que vocês consigam
construir o lar de vocês, tá bom? Um beijo para vocês, um beijo, Isaura, que entrou agora. Bom, abraço e fica com Deus. Agora eu vou. Bom, os coraçãozinhos aí, ó, ainda temos 15 segundos. Aperta os coraçãozinhos aí em 15 segundos. 15 segundos. 10, 9. Vamos lá. Bom, estamos encerrando aqui já então.